BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o episódio do BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E estamos aqui com o Carlos Manino, sócio-diretor da TOTUS Juritis, unidade especializada no segmento jurídico com mais de 30 anos de experiência na área. Associado à ILTA, International Legal Technology Association, desde 1999, ele é cofundador da BCS Informática e responsável pela unidade de negócios da TOTUS, voltada para escritórios de advocacias e departamentos jurídicos. Atualmente, ele é diretor de novos negócios, diretor de Cloud Ops, Head de GED e Head da RD Station na TOTUS Juritis. Engenheiro de computação, ele tem MBA em TI pela Universidade de São Paulo, a USP, e MBA executivo em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é especialista em Cloud Ops, GED/DMS, gestão do conhecimento, segurança da informação e tecnologia da informação. Ele é engenheiro e instrutor certificado da iManage, escritor e palestrante em eventos do setor jurídico de tecnologia. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir com vocês aí. Vamos lá. É isso aí, Carlos. Carlos, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente e o que, afinal de contas, é a TOTUS Juritis. Legal. Bom, a minha carreira iniciou-se, como você comentou, já tem mais de 30 anos. Eu comecei com 17 anos atuando na área. E eu comecei na área de tecnologia, mais voltado à parte de telecom, à parte de redes, segurança da informação. E eu fui compondo uma trajetória tecnológica, até que eu cheguei, eu era sócio do meu irmão na BCS Informática, que foi fundada mais ou menos em 85, e a gente vendeu essa operação para a TOTUS em 2007, né? Quando eu cheguei na TOTUS, pelo meu background mais técnico, mais voltado à infraestrutura, eu acabei assumindo algumas áreas de negócio lá dentro, voltadas à infraestrutura também, então a parte de banco de dados, a parte de segurança da informação. Então, eu cuidava muito dos contratos dos clientes, problemas de clientes que tinham a ver com o banco de dados, com essa parte de redes e assim por diante, né? Eu fiz uma carreira executiva lá dentro até 2011, foi quando, em comum acordo com a TOTUS, a gente resolveu estabelecer uma unidade de negócios voltada exclusivamente ao mercado jurídico, que é a TOTUS Juritis. Então, nós hoje somos uma franquia vocacionada que atua todo o território nacional, atuando em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E nessa nossa unidade, a gente acaba desenvolvendo um pedaço do sistema que hoje é vendido pela TOTUS, e também faz toda a parte de relacionamento e atendimento a esses clientes desse segmento. Hoje já são mais de 500 clientes que a gente atende por todo o Brasil. Que beleza. E mais de 60 mil advogados usam nossos sistemas hoje. É um número bem interessante aqui para o nosso mercado. Muito bacana, Carlos. E, Carlos, e por que vocês resolveram atender aí o pessoal dos escritórios e departamento jurídico? Qual foi a chama? Você falou, não, esses são os caras, a gente vai atacar isso aí. Como que foi? Começou por acaso, tá? Então, aí eu vou contar um pouco a história do meu irmão. Então, meu irmão é engenheiro. Ele é o fundador da BCS. E quando ele era engenheiro... Qual é o nome dele, perdão? É Rubens Manino, tá? Ele é nosso diretor executivo da nossa unidade aqui, né? Ele trabalhou uma época na Engesa, ele fez Polinaval, e ele trabalhou na Engesa, e o chefe dele na Engesa, ele tinha um pai que era advogado, e o pai dele queria um sistema na época para fazer o controle de horas de trabalhadas para os clientes dele, né? E meu irmão tinha facilidade, gostava de tecnologia, estou falando em anos 80 e alguma coisa, né? Olha, eu nem era nascido ainda, viu, Carlos? E quase não tinha computador, tá? Então, era raro quem tivesse um computador naquela época em casa, né? E o pai desse chefe dele tinha, e ele falou assim, pô, você não pode fazer com o meu pai um sistema para ele controlar as horas que ele lança para os clientes dele, tá? Ele falou e fez, e ficou bacana o sistema, né? E aí ele tinha uns amigos que viram o sistema e falaram, pô, eu também quero.
Esse também quer, um acabou indicando para o outro, ele viu ali uma oportunidade, um nicho, né, que tinha, né, naquela ocasião, e começou a se alastrar. A gente começou a desenvolver sistema e para esses escritórios, e eu, como na época, eu era bem jovem, né, 17 anos. Continua jovem, Carlos. Obrigado. A gente resolveu que eu tinha um viés mais voltado essa parte de rede, essa parte de telecom e tal, e ele mais voltado a sistemas. Então, eu implantava os ambientes e ele colocava para rodar o sistema dentro desses ambientes. E assim, a gente montou a empresa, meio que por acaso, e a coisa foi crescendo, foi tomando um vulto, tomando um corpo, e o mercado acabou nos escolhendo, vamos colocar assim, né? Que legal. E nessa trajetória, grandes escritórios passaram pelo nosso caminho. Eu tenho o prazer de te contar que uma das primeiras redes do Pedro Neto, advogado, pessoa bem tradicional, eu que me implantei, né? Pessoalmente, a gente acabou indo atuar no Machado Meia, em 94, mais ou menos, e lá foi o grande pulo do nosso sistema. O escritório acabou nos contratando para colocar o sistema, só que eles tinham um projeto um pouco mais ambicioso na ocasião. Então, eles pediram para a gente desenvolver outros módulos que o sistema ainda não tinha, e a gente acabou desenvolvendo ali com eles, fez um trabalho bacana ali com eles, e o mercado só cresceu. Em 2005, mais ou menos, ou 2006, não tenho certeza agora, o Laércio, que era o CEO lá tinha acabado de fundar a TOTUS, né, empresa de capital aberto, ele, enquanto microsiga ainda, ele tinha acabado de fazer a captação para vir a TOTUS, ele veio conversar com ele e falou assim, olha, eu estou com um projeto audacioso aqui no Brasil e eu quero ser líder em diversos segmentos, e um deles é o jurídico. E a gente sabe que vocês são os líderes do segmento jurídico e a gente quer convidá-los para participar desse projeto. E aí a gente acabou fechando acordo com eles, e em 2007 eu acabei ingressando na TOTUS. Então, a história do mercado jurídico, ela passa por essa trajetória que o meu irmão iniciou lá atrás, em 85, mais ou menos, até culminar em 2007 a nossa ida para a TOTUS, né? Aí em 2011 a gente fez esse acordo de montar essa unidade especializada, e aqui estamos hoje. Sensacional. Quer dizer, era um sistema, uma dor e um MVP, né? Uma vontade, uma dor e alguém que estava a fim de fazer, né? Sensacional. Carlos, muito legal. E é bacana como as coisas vão indo, né? E o mercado jurídico, então, vocês já estão aí, que mais de 10 anos no mercado jurídico atuando, mais de 20 anos, 30 anos, na verdade, no mercado jurídico, correto? É isso? Olha, se pegar o tempo do meu irmão, são mais de 40 anos, tá? Que beleza, cara. Eu estou há mais ou menos 36 anos, mais ou menos. Ah, excelente. Quer dizer, vocês pegaram bastante movimentação no mercado e muita dor, então vocês devem ter um know-how muito bacana aí no mercado. Todas as ondas do mercado jurídico a gente acompanhou, né? Porque é um mercado bastante dinâmico, a gente vê muita fusão, muita cisão, né? Escritórios de fora que tentaram vir para o Brasil, trabalhando em parceria com outros escritórios aqui. A gente participou de todas essas trajetórias aí, de alguma maneira ou de outra. Legal. E, Carlos, eu queria saber como que, para você, como que, você já contou um pouquinho, mas como que a TOTUS Juriti se encaixa dentro do ecossistema da TOTUS e qual que é o papel estratégico aqui de vocês? Você já contou um pouquinho disso, mas se puder aprofundar um pouquinho mais. Então, dentro dessa tese da TOTUS, com o segmento ainda tem a sua relevância, né? Uhum. A gente atua, então, hoje a gente atua da seguinte maneira: a minha unidade, ela presta todos os serviços, uhum, e toda a parte de vendas e relações com os clientes são desse segmento, né? Quando a gente fala em escritório, nossa atuação é direta porque é o nosso segmento de natureza, né? Uhum. Quando a gente fala em departamento jurídico, ele sempre é um departamento de alguma unidade de negócios de um outro segmento. Então, a gente acaba atuando com o executivo daquela conta, daquele segmento. Uhum. Então, eles identificam a oportunidade, trazem para a gente a necessidade do cliente, a gente monta um projeto 4 mãos, e a gente vai lá e acaba entregando isso para o cliente. Agora, quando a gente fala na parte de desenvolvimento de produto, uhum, ela entra toda a parte do background do produto, quer dizer, o back-office, né? Que uhum, é parte ali do PFS, que é um módulo que faz faturamento financeiro, contabilidade, e outros módulos da TOTUS, RH, uhum, marketing. Tem vários produtos TOTUS, dentro dos mais de 600 produtos que a TOTUS vende hoje, né? A gente consegue enquadrar ali alguns deles dentro do nosso portfólio. E legal. A gente monta uma jornada bem legal pelo seguinte: todos esses produtos hoje são integrados, por serem todos vindos da própria TOTUS,
e a gente consegue atender o cliente do escritório de advocacia desde a hora que ele está ali conhecendo esse cliente. Porque o cliente, hoje em dia, mudando um pouquinho o perfil, né? O mundo hoje é um pouco mais digital, um pouco mais conectado, a gente notou que os clientes dos escritórios estão começando também a aparecer pelo mundo digital. Então, é muito comum os escritórios de advocacia postarem opinião legal, artigos relacionados ao mercado deles, né? Falando, comentando alguma coisa que saiu, alguma resolução, etc. E esses artigos ficavam ali à disposição para serem consumidos, mas o próprio escritório não tinha conhecimento de quem leu, o quanto aquilo foi relevante, se teve o alcance esperado, e a gente, pegando as ferramentas da RD, que é do grupo TOTOS, o RD Marketing em particular, a gente consegue montar uma landing page, coloca lá esse tipo de informação do que o cliente está produzindo, e a gente consegue entender o comportamento das pessoas que estão consumindo esse tipo de artigo, né? Sensacional. E dentro de todas as regras de compliance que o mercado exige, as questões de ética que o OAB coloca para que ninguém faça nenhum tipo de propaganda, que nesse mercado não é permitido, né? Sim. Consegue identificar esse perfil de comportamento do cliente e montar a jornada desde de como é que ele poderia transformar aquele interesse daquela pessoa em realmente um caso para o escritório daquele segmento, né? Então, toda essa parte que tem a ver com o front office, ou seja, toda a parte que tem a ver com o usuário final, a gente tem o nosso produto que se acopla ao produto da TOTOS, que é o Legal Desk. Então, toda a parte de timesheet, controle de processos, toda essa parte de gestão de documentos, etc., a gente usa dentro do nosso produto, né? Com parcerias estratégicas como a da iManage, que tem toda a parte de GED, e pegando esses produtos da TOTOS, que são produtos do portfólio, a gente conseguiu colocar um dinamismo e uma roupagem voltada ao mercado jurídico, então a gente consegue montar toda a jornada do cliente TOTOS, voltar desse mercado, desde a hora que ele está ali entendendo quem é o cliente dele, na hora que ele precisa fazer guardar os documentos no sistema de GED, por exemplo, na hora que ele precisa emitir uma fatura para esse cliente, cuidado financeiro, controlar os processos. Então, a gente consegue permear toda a cadeia de valores do setor de advocacia e também do departamento jurídico, porque você imagina que vários desses processos, os departamentos jurídicos acabam contratando os escritórios, e a gente consegue colocar um produto na ponta, lá no departamento, que a gente consegue fazer uma integração, inclusive, com o nosso produto do escritório. Então, ele consegue trabalhar tendo o conhecimento dos processos que são confiados a esses escritórios pelos departamentos, ele consegue ter uma dinâmica ali de alimentar de um lado do sistema e sair do outro. Então, a gente consegue colocar toda essa cadeia de valor dentro desse segmento. Então, existe ali uma relevância bastante interessante dentro da própria TOTOS. A gente leva muito valor para esse mercado, né? Não, sensacional, Carlos, porque a gente vê que muitos advogados gostam de advogar, não gostam de estar ali fazendo outras coisas que consomem o tempo dele. Tem outros que gostam e tudo bem, tem outras profissões aí que o cara consegue até agir dali dele. Tem advogados que gostam da gestão, tem advogado que gosta de prospectar, e vocês estão aí para facilitar o dia a dia do advogado, então para que ele possa focar no que ele realmente quer. Então isso é muito legal, principalmente essa integração do sistema, porque a gente vê hoje sistemas mais antigos que são uma dor de cabeça para escritórios, então vocês vêm com algo para facilitar tanto a vida dos escritórios quanto do departamento jurídico. É isso, né, Carlos? Eu entendi direito. Exato, exatamente. Quer dizer, a nossa preocupação é garantir que o escritório faça investimentos em tecnologia, que eles sejam utilizados em qualquer cenário, né? Quer dizer, ele não vai contratar um sistema isolado, depois se ele for contratar um outro, vai ter a questão da integração, da duplicidade de dados, muitas vezes, né? Que é uma dor de cabeça. Exatamente. Dor de cabeça e insegurança, né? Você transferir dados de um lado para o outro, sempre gera algum tipo de insegurança e pode começar a ter algum tipo de erro, né? Então, a gente procura muito em oferecer soluções que, de fato, vão agregar valor e garantem toda essa governança dos dados, que é uma coisa bastante relevante nesse mercado. E, por curiosidade, talvez seja uma pergunta meio cretina, e qualquer coisa você pode falar, Gabriel, isso daí não tem como saber agora, mas, por curiosidade, qualquer coisa realmente a gente pode pular essa questão, mas você faz ideia de quanto tempo leva, em média, uma integração de sistema, dependendo do tamanho do escritório, obviamente, um escritório pequeno ali, com 20 advogados, uma carteira de clientes, sei lá,
200 clientes, 100 clientes, não sei. Como o sistema ele já nasce com essa integração nativa, na Uhum. verdade, é um projeto de implantação de sistema, tá? Uhum. Quais são as etapas desse projeto? Vamos dizer que o escritório já... Vamos colocar dois cenários aqui. Um cenário que ele já tem algum sistema rodando. Uhum. Então, o nosso primeiro trabalho é identificar qual é esse sistema e fazer um deparo dos dados para que haja uma migração desses dados, do sistema atual para o nosso. Então, a gente conhece a maior parte dos sistemas que existem no mercado, né? Então, já tem algumas ferramentas que vão facilitar esse deparo para transferir esses dados do sistema atual para o nosso. Que legal. Mas, feito isso, a gente senta com o cliente e estabelece quais são as regras de negócio que ele quer atender. Baseado no quê? Se baseia no perfil de cliente que o escritório tem. Uhum. Então, se ele tem ali um cliente que é da área, por exemplo, de saúde, quando você vai montar ali um módulo jurídico, você tem que se preocupar com algumas informações que têm a ver com essa área. Vamos dizer que ele atende ao hospital. Então, tem o leito, tem o quarto, tem ali a questão da farmácia, tem uma série de questões que são informações relevantes para aquele tipo de segmento. Se o cliente agora é da área de aviação, por exemplo, aí já não tem nada a ver com isso. Tem a ver com assento, companhia aérea, gate, extravio de mala. Então, a gente consegue, de acordo com o perfil do cliente do escritório, parametrizar o sistema de maneira que ele consiga atender o cliente dele e armazenar os tipos de informações que são relevantes para aquele tipo de mercado. Sensacional. Então, isso já é uma funcionalidade que já vem pronta no nosso sistema. Então, a gente senta, entende com o cliente quais são as necessidades, que tipo de cliente que ele atende, o que ele quer atender, e aí depois entrou na parte de relatórios. Quer dizer, que informações que para ele são relevantes para ele passar para o cliente dele, que informações são relevantes para ele entender se o cliente que ele tem dá resultado, se a equipe que ele está gerenciando é uma equipe rentável. Então, a gente consegue dar toda a visibilidade que ele tem que ter para tocar o negócio dele, que você falou muito bem. Ele quer divulgar, mas para ele saber se ele está divulgando corretamente, saber se está tendo o resultado financeiro esperado para o trabalho dele, ele tem que ter alguns indicadores. E a grande novidade que a gente está trazendo esse ano, inclusive a gente está lançando agora essa semana aqui na Finaló, é que a gente conseguiu colocar uma camada de inteligência artificial, né, em cima dos nossos produtos. Então, ao invés do cliente ter que navegar por menus, apesar de ser intuitivo, o sistema ser bem amigável, sempre é uma questão de ter que dar muitos cliques, achar a informação que quer, pedir para alguém, né? Então, a gente facilitou a vida dele agora colocando um agente chamado LD Assist, que é um assistente para o advogado ali, ou para o time administrativo, que ele vai poder conversar em linguagem natural e perguntar para ele informações que sejam relevantes para o dia a dia dele, né? Ele vai sair para uma reunião com o cliente, ele quer saber qual que é a posição financeira do caso, ele quer saber se tem alguma pendência de faturamento, ou ele quer saber qual que é a posição, o status de um processo que ele está cuidando. Ele vai poder perguntar isso de maneira natural para esse assistente vai municiar ali, vai trazer para ele a informação ali na ponta do lápis. Quer dizer, hoje a vida do advogado, além de estar mais facilitada, né, com a ferramenta, a gente vai dar muito mais subsídio para ele trazer informações relevantes para ele tocar o negócio dele. E ele ficar só focado realmente naquilo que tem a ver com o business dele, que é advogar e ver questões mais estratégicas com os clientes que eles têm. Quer dizer, daí nesse caso vai ser uma espécie de chat, o cara fala ali, olha, eu estou indo na reunião com esse cliente, e aí a gente vai pegar as informações que já estão no sistema e trazer tudo bem municiado, é isso, né? É isso aí. Agora, se o escritório não tem nenhum sistema, começou do zero, é muito parecido, só que não tem aquela etapa de imigração. Aí a gente, através de perguntas, questionários, conversas com o cliente, a gente faz o mesmo trabalho, a gente entende, mapeia a necessidade do escritório e apresenta para ele um sistema que tem a ver com a necessidade do negócio dele. E o bacana, Gabriel, que esse trabalho a gente faz para escritórios de 20 pessoas, escritório com 4.000 pessoas, 2.000 pessoas. Só que, obviamente, que tem etapas a serem cumpridas, né? O escritório que é menor, a gente começa implementando, faz como se fosse uma pirâmide de valores, né? A gente começa colocando os módulos que vão gerar subsídio para ele poder trabalhar, permitir que ele atenda o cliente dele ali, então a parte de gestão de documento, toda a parte de lançamento de horas, controle dos processos, a emissão de relatórios para o dia a dia. A hora que esse escritório começa a ficar um pouco mais sofisticado, por exemplo, passa a ter uma folha que não seja terceirizada, é muito menos terceirizada em folha, né?
mas quando ele é muito grande, ele põe a folha para dentro de casa, tem uma seção de folha que controla essa folha. Ele pode, por exemplo, ter ali na parte de RH um módulo que vai fazer a gestão da carreira do profissional dentro do escritório. A gente tem outros produtos que acabam também, por exemplo, tem ferramentas que fazem a auditoria dos clientes dos escritórios para saber quem é o cliente que está do outro lado. Então, vai muito de acordo com o porte do escritório e o momento dele de atuação, né? Que momento que ele está no uso da tecnologia. A gente tem todo esse portfólio de produtos e a gente vai entregando de acordo com o momento que ele tá vivendo ali naquele instante. Isso vale para qualquer tamanho do escritório, tá, Gabriel? Que legal, Carlos. Legal, né, do nosso mercado. Não, sensacional, cara. Isso aí vocês matam uma dor assim muito grande. Então é bem legal de ver esses novos produtos. Eu queria saber aí na sua visão quais os principais problemas que você vê aí nas operações jurídicas e que a TOTVS Juritis ajuda a resolver. Eu acho que um desafio grande é esse volume de dados e documentos que eles têm que lidar no dia a dia. Para mim, isso aí é o principal. Você organizar esses documentos, organizar essas informações, e aí você tem o desafio de tomar algum tipo de decisão, por exemplo, vou fazer isso dentro de casa, vou comprar um servidor, vou colocar os dados aqui dentro para eu gerenciar. Quem é que vai gerenciar isso para mim? Como é que eu vou fazer o controle de acesso? Quem é que vai olhar o meu backup se der algum problema? E assim por diante. Então, a gente entende que hoje, com esse volume enorme de informações que estão transitando de um lado para o outro, com todos os tribunais, todo o direito, né, público hoje digital, a gente entende que o desafio realmente é tomar a melhor decisão desde o primeiro dia, para que você não faça um investimento no lugar e depois você tem que fazer uma adequação disso mais para frente. Então, hoje, invariavelmente, todos os nossos novos clientes, independente do porte que ele tenha, eles já nascem normalmente no ambiente cloud, né? E aí, como é que a gente está se posicionando? A gente entrega para o cliente uma nuvem vocacionada, que é uma coisa interessante. Por que a gente fala que ela é vocacionada? Agora fiquei curioso. A gente hospeda os produtos da TOTVS com pessoas que vão cuidar daquele ambiente para o cliente, de maneira que vai garantir para ele disponibilidade, segurança e performance, para ele ter a melhor experiência possível com os nossos produtos, dentro de um ambiente totalmente controlado, com segurança, com governança de dados, para que, se ele tiver ali uma estratégia de IA, né, em qualquer momento que isso aconteça, essa IA ela vai estar sendo hospedada também dentro do próprio ambiente da TOTVS, e ele vai ter a garantia de que aqueles dados que estão ali confiados a esse ambiente não vai ter nenhum tipo de vazamento, ninguém vai acessar de maneira equivocada, ele não vai apresentar essa informação para algum tipo de IA pública que possa vazar algum dado relevante, que isso acontece com uma certa frequência no nosso mercado, né? O pessoal acaba usando ferramentas para ajudar ali na edição de documentos, na montagem de alguma peça, etc., só que eles muitas vezes não sabem o risco que eles estão correndo. Eles podem estar apresentando para uma ferramenta de IA que está pegando aquela informação e está compartilhando com o restante do planeta. Sem noção do risco que ele está incorrendo ali, até inclusive ferir alguma cláusula de contrato que ele tenha com algum cliente do próprio escritório. Quando a gente coloca a informação, os documentos, os dados na rede da própria TOTVS ou de parceiros, que a gente também tem que são vocacionais, por exemplo, a iManage, que tem a parte de gestão de documentos, a gente garante a privacidade e que esses dados não vão ser compartilhados de uma maneira que ele não tenha conhecimento ou autorizado, que isso que é o ponto relevante. Então, acho que o principal desafio, e a gente está entregando com maestria, é essa questão de você ter esse volume absurdo de documentos e dados no mundo totalmente digital, no mercado jurídico, e você tem que garantir que ninguém vai fazer um acesso indevido, que eles vão estar ali disponíveis quando você precisar, e garantir o uso adequado e correto para aquela finalidade. Sensacional, Carlos. E, Carlos, a gente sabe que o setor jurídico tem uma fama de ser mais conservador na adoção de tecnologia. Eu queria saber como vocês trabalham para acelerar essa transformação. Vocês também fazem isso? Também. Isso acho que foi, durante toda a minha carreira, o nosso maior desafio foi criar cultura, né? Quer dizer, essa é uma mudança cultural muito profunda, agora, né? É isso mesmo. E a questão de eu participar do Wilta desde 99, isso tem nos ajudado bastante, porque o Wilta é um órgão internacional que basicamente uma instituição que eles têm ali associados, são escritórios de advocacia
de todo o planeta, mas com um foco muito forte na América do Norte, ali Estados Unidos, Canadá, bastante estudantes também que vêm do Reino Unido, da Europa, né? Então, esses associados, eles têm esse comitê e acabam trocando muita experiência, muita informação do que eles estão fazendo em relação à tecnologia. Essa entidade já tem, pode estar beirando de 40 anos, eu sou associado lá há 26, mas já existia de eu ser associado. E essa troca ela é muito rica. E aí eu sempre me perguntava o seguinte, pô, você vai lá no YouTube, você vê as tendências de tecnologia e tal, né? Como é que é o gap em relação ao mercado nacional, né? Qual que é o nosso delay em relação a essa questão toda que sai lá fora e aqui? E eu te falo assim, desde o primeiro dia que eu vou nesse congresso, nunca houve um delay tecnológico, tá? Tudo que sai lá fora, a gente também tem aqui no Brasil o lançamento quase que simultâneo. Legal. Agora, a grande diferença que a gente vê essa mudança acontecendo hoje em dia é a adoção. O pessoal lá fora é muito mais acostumado a adotar novas tecnologias, né, do que aqui no Brasil. Tem muita resistência aqui no Brasil em relação à questão do mercado mesmo. Tinha muita resistência em adoção de algumas tecnologias. Partindo da questão do uso de computação em nuvem, né? Era uma coisa assim totalmente proibitiva. O pessoal fala, não, como é que eu vou botar meus dados, meu servidor em um lugar que eu não estou vendo ali minha máquina rodando? Dentro de casa é muito mais seguro, estou vendo ela aqui embaixo da minha mesa, né? Então, assim, tinha esse mito de que rodar dentro de casa era mais seguro e nunca foi, né? Então, a pandemia, se tem alguma coisa que a gente pode falar que contribuiu positivamente, foi para essa questão de desmistificar um pouco essa questão do uso da informática à distância. Você, infelizmente, teve que ir para a sua casa trabalhar remoto, a partir de uma data, e você ficou muito tempo assim, quase 3 anos, a gente ficou trabalhando de maneira em home office, e o dado ficou longe de você, né? Então, você teve que fazer isso de uma maneira forçosa. Então, hoje, quando você fala em cloud, o pessoal já não assusta tanto, é uma coisa mais bem aceita, tá? Então, a questão no Brasil da cultura, ela foi quebrada na questão da pandemia por conta de uma necessidade de mercado, não tinha outro jeito de você trabalhar, você tinha que trabalhar estando em casa e os seus dados remotamente, por mais que tivesse no escritório, estavam remotos, como se estivessem rodando dentro de um data center, em relação à sua localização geográfica, né? Então, o que acontece é isso, quer dizer, lá fora tem uma adoção muito rápida de tudo que é lançado, e aqui no Brasil o pessoal demorava um pouco mais. Só que aí tem um lado bacana, quer dizer, lá fora, essa adoção muito rápida, ela também traz alguns problemas, que agora o pessoal está percebendo também, né? Quer dizer, essa questão de você adotar novas tecnologias de uma maneira, assim, saiu, já vai adotando, o pessoal acabava trocando muito de ferramenta sem consumir o que ele já tinha contratado anteriormente. Então, o cara acaba trocando um produto por um outro, por acreditar que aquele fosse melhor, sem ter certeza disso. Só que isso gera um custo financeiro, quer dizer, você vai comprar um produto, vai tirar outro, vai te causar um custo financeiro, gera um custo cultural também, porque você vai ter que adaptar as pessoas à nova tecnologia, eles nem se acostumaram com aquela anterior, você já está trocando tudo de novo, o pessoal vai ter que reaprender a trabalhar, reaprender como fazer. Então, isso levou ao mercado americano, por exemplo, a questionar essas mudanças tão rápidas. E eles começaram a adotar, já tem algum tempo, pelo menos uns 8 anos, mais ou menos, que até surgiu um cargo lá fora, que depois a gente converteu aqui no Brasil um pouquinho diferente, que é o diretor de inovação, né? O diretor de inovação nos Estados Unidos, ele apareceu para dar uma freada, ou pelo menos uma questionada nessas mudanças tão rápidas de tecnologia. Então, quando o pessoal da TI vinha e fala assim, não, a gente precisa trocar de produto, porque agora tem um produto novo que saiu, que é bem mais interessante, o board do escritório ficava meio que, tá bom, se você é o cara da TI e eu confio em você, está dizendo isso, eu vou fazer, né? Então surgiu esse cara de diretor de inovação, que é um cara que não responde à TI, normalmente ele responde ao board do escritório, responde aos sócios. Ele fica ali meio que como analisando essas questões. Quer dizer, pô, o cara veio falando que precisa trocar algum produto X lá qualquer. Aí ele fala assim, mas por quê? Vamos entender por que ele está querendo trocar. Ele vai lá e senta com a TI e vai entender por quê. Porque a ferramenta já, de fato, não entrega o que ele precisa,
ela chegou no seu limite, não tem uma versão mais nova, não tem uma funcionalidade que a gente poderia acoplá-la nela para manter a que já existe e proteger esse investimento que já foi feito e colocar um novo módulo, um novo recurso, algum produto de mercado que converse com aquilo que a gente já contratou. Por que você quer trocar, né? E esses estudos mostraram o seguinte, que lá fora o pessoal não chegava a consumir nem 10% da tecnologia que era oferecida e já estava trocando. Então, esse cara veio para dar uma freada, uma conscientizada nas pessoas de que não é assim, né? E tentar proteger um pouco mais o investimento que já foi feito. E sempre foi uma preocupação nossa isso. Quer dizer, desde que você olha, quando você olha para o nosso produto, você vê que ele é totalmente modular, como se fosse um Lego, né? Uhum. Vários modos de acordo com a finalidade e a área de atuação que você tem. Então, sempre foi uma preocupação nossa ter esse produto no mercado e também conversar com os principais players de mercado de outras soluções que a gente não entrega, para que a informação transite de um produto para o outro de uma maneira bastante simplificada e transparente para o cliente final, né? Agora, no Brasil, por que eu falei que teve uma pequena diferença, né? Eu conheço vários diretores de inovação que, quando chegam aqui para conversar com a gente, entrei no escritório X, agora sou novo diretor de inovação aqui do escritório X, e ele começa a conversar com a gente vê que ele, na cabeça dele, inovar é trocar, ao contrário que falava lá nos Estados Unidos. O cara entra com a cabeça pensando assim, puta, se eu não trocar, não estou inovando. Não tem a ver com isso, né? Acaba virando um mito no mercado aqui do Brasil, que para inovar é trocar, né? Não, isso ou colocar só tecnologia, que também não é. Né? Exatamente, quer dizer, então... Agora eu sou tecnologia, não tem nada a ver, inovar é fazer as coisas diferentes e conseguir um lucro com isso, pelo menos no aspecto de negócio, né? Para nós aqui, resultado. É explorar o máximo possível que você já conseguiu, criar cultura nas pessoas, porque tecnologia por tecnologia ela não faz milagre, né? Exato, é isso. As pessoas que vão usar a tecnologia, elas que vão consumir, elas que têm que serem inovadas, né? Você tem que inovar as pessoas lá na ponta para que ela consuma corretamente os nossos produtos. No Brasil, o nosso número é um pouquinho melhor do consumo de tecnologia que a gente alcança aqui, e a gente tem feito ações agora para melhorar isso no nosso mercado, a gente criou uma metodologia para isso, que o nosso consumo dos nossos clientes chega a 20%, o cliente que usa muito, 30% do que ele tem de recurso tecnológico. Uhum. A gente não vai chegar a 100, acho que é difícil chegar a 100, mas eu acho que pelo menos uns 50%, 60% é um número que a gente poderia estar buscando, né? Então, como é que a gente está fazendo esse trabalho hoje em dia? A gente está tentando olhar com o cliente, ele implanta o sistema, espera um pouco ele amadurecer o uso daquela tecnologia, depois volta com ele e faz o que a gente chama de mapa de calor. E quanto tempo vocês fazem isso? Uns 3 meses? Vocês esperam? Um mês? Depende muito do módulo, tá? Tem módulo que você tem que esperar pelo menos um ano para escolher os resultados corretos. Mas os módulos que são mais a parte de GED, uns 3 meses já é suficiente para saber se estão adotando ou não e voltar lá e entender por que eles não estão conseguindo se adaptar ao produto e corrigindo qualquer rota de alguma coisa que não foi legal na implantação, houve alguma mudança do lado do cliente, que mudaram as pessoas que estavam à frente, de repente, a gente tem que ir lá voltar a treinar as pessoas novas que chegaram. Então, com esse mapa de calor, a gente consegue, por exemplo, mapear os produtos que eles têm, que já estão usando bem, né? Ó, se tem esse produto aqui, você está usando bem, bacana, vamos manter, e se sair algum release novo, a gente vem aqui treinar as pessoas para usarem os recursos novos que vai ter o produto. Ou, eu tenho um produto aqui que você está usando, mas você não está usando como deveria, ou você está usando eles de uma maneira subestimada. Vamos tentar entender, vamos chamar os usuários-chave aqui para entender como é que eles estão fazendo, e vamos apresentar para eles uma outra maneira de utilizar, tentar otimizar isso, né? Ou produtos que ainda não foram instalados por uma questão de momento do escritório mesmo. Então, a gente faz esse mapeamento para eles uma vez por ano, mais ou menos, mostra para eles esse mapa do calor e a gente consegue, na linha do tempo, colocando isso como se fossem pequenos projetos de adoção de novas tecnologias. Tá? É tipo implementação e teste, né? Exato. A gente coloca, e análise dos resultados. Quer usar, a gente vê como que usou os resultados. Arroz e feijão. Volta lá, faz um novo estudo, uma nova adequação, e isso é um ciclo, é uma coisa que não termina nunca. Né? A gente vai fazendo isso de acordo com a maturidade, o momento do escritório, a gente vai fazendo isso de maneira gradativa e vai implementando isso. Sensacional, Carlos. Carlos, é interessante isso que você traz, porque
Sinceramente, eu fico bem triste de ouvir isso, dos caras achando que inovação é só ver com trocar um produto, quando, na verdade, é muito mais do que isso, né, cara? Porque a gente está num ambiente que a gente precisa incentivar a cultura de inovação para o próprio desenvolvimento do setor jurídico, né? Para Exatamente. poder atender os clientes e eles não irem atrás de outras soluções, por entender que o serviço jurídico não está resolvendo. Então, a inovação tem muito mais de manter a perenidade do negócio, né? A partir para não quebrar, que nem tantas empresas quebraram aí por não acompanhar, né? Miopia do marketing e tantas outras coisas. Pode ser que seja troca, a gente pode chegar à conclusão depois de um tempo. Sim, mas não é só isso. Mas não é só isso, esse que é o ponto. Não, isso daí é uma... Por exemplo, para mim, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, eu vejo a inovação como uma área ali de você entender como que está hoje, por exemplo, o escritório, você ir lá e ver, por exemplo, que as ferramentas que estão sendo utilizadas, as equipes estão sendo bem atendidas, se os processos estão bem definidos, se existe um problema de comunicação, um problema de ferramenta, ou se a ferramenta que existe já está sendo usada, se está sendo usada, por que não está trazendo resultado? A partir dessa compreensão, se a ferramenta não está... Já tentaram tudo que ela tinha para entregar, não está trazendo um retorno, veio uma que realmente traz uma agilidade maior, uma maior eficiência, o que quer que seja, aí para trocar, mas depois de uma análise completa, né? Não você simplesmente, olha que coisa bonita, vou implementar aqui, e você não entender por que você vai usar. Nem colocar uma Ferrari e você não tem ali o dinheiro para pagar gasolina, ou o dinheiro para manutenção e tantas outras coisas, né, cara? Pelo menos é a minha visão. Exatamente, você está perfeito, é isso mesmo que você colocou, esse que é o ponto, quer dizer. Agora, o que aconteceu? A pandemia também trouxe um pouco disso, né, Gabriel? O pessoal, com a pandemia, trabalhando remoto, houve um fenômeno interessante. As pessoas estavam ali com alguma situação da equipe dela, ali um grupo jurídico menor, puxa, a gente está com uma situação aqui, puxa, uma ferramentinha aqui na internet, online, né, começou a fazer muita compra online, começou a ter acesso a recursos online, pô, eu achei uma ferramentinha aqui que vai resolver nosso problema. Aí aquele grupinho menor ali, de 4, 5 pessoas, comprou uma ferramentinha para resolver um ponto ali que eles acham que é importante. Aí um outro grupo acha uma outra e assim vai. Quando a gente voltou a entender o que eles estavam fazendo, a gente percebeu várias ferramentinhas que foram contratadas e que uma não conversava com a outra. Ou é o problema. Essas ferramentinhas tinham lá um disclaimer que dizia que tudo que você colocasse nela, você estava levando para o mundo externo, e a pessoa não tinha conhecimento disso, ela não leu, né? Quem que leu ali do contrato online de um software, né? De diversas dezenas de páginas. Difícil você achar alguém que vai ler tudo aquilo e vai entender e saber o que está fazendo. Então, aconteceu muito isso. A gente pegou muitos cenários aí de escritórios que contrataram. Aí sim, acho que fazer uma avaliação, vamos fazer um saneamento ali desse tipo de situação é importante, né? Então, sim, mas sempre voltada, pensando no uso corporativo, quer dizer, vou adotar uma ferramenta aqui que é de uso corporativo, vou atender quantas áreas do escritório? O que eu estou usando para o meu grupinho aqui jurídico, eu atenderia outros grupos jurídicos do escritório? Eu tenho que ter esse tipo de análise e garantir que tudo que a gente estaria contratando ali, de verdade, está conversando com o restante que já tem hoje no core daquele escritório ou daquele departamento jurídico, né? É isso aí, Carlos. E, Carlos, eu queria saber que conselho que você daria para escritórios e departamentos jurídicos que ainda resistem a essa transformação? Olha, acho que a primeira coisa que eles têm que fazer a gente chama de fazer ali um assessment ou um survey, quer dizer, deixar... O que é um assessment, para quem não sabe? Desculpa. A gente vai fazer, é uma conversa, tá? Não deixa de ser uma conversa, tá? A gente acaba conversando com diversas pessoas do escritório ali, pessoas que são chave, que conhecem a necessidade do negócio do escritório, ou seja, da área administrativa, ou da área do direito mesmo, vão contar um pouquinho para a gente como é que eles trabalham, quais são os desafios do dia a dia que eles têm, né? Mostrar em que momento que eles estão para a gente nessa conversa, eles conseguem nos passar um pouco como é que eles estão em relação ao uso da tecnologia, e a gente consegue, com essa conversa, entender em que momento que eles estão, né? Naquela espiral que eu falei de adoção de tecnologia, de maturidade, eu consigo identificar qual que é o momento de cada um deles e pensar uma solução realmente feita para eles, né? Não adianta eu querer pegar uma solução que eu implementei no escritório, que já usa tecnologia há muitos anos, já tem essa cultura, já sabe as necessidades que eles têm, eles vêm já até que meio direcionado o que eles estão procurando, etc., para alguém que não sabe nem o que precisa. Eu não vou conseguir extrair dele, se eu tentar
perguntar, ele não vai saber me responder o que ele precisa, nem ele sabe. É isso mesmo. Então, a gente consegue, através desse tipo nessas entrevistas, nessas conversas com essas pessoas, a gente consegue captar um pouco ali a essência da necessidade dele, né? E a gente pega esses anos que a gente tem de experiência no setor e consegue realmente colocar uma tecnologia que vai entrar, vai fluir naquele momento. Conforme ele vai amadurecendo aquilo, a gente vai entrando com novas tecnologias, novos produtos ou novos módulos que vai levando o escritório para um patamar que eles desejam. É bacana porque, assim, vários escritórios que a gente atende, o pessoal fala assim, pô, eu não quero crescer, né? Eu quero ficar pequeno, eu não quero uma complexidade na minha operação. A gente respeita, né, essas questões do escritório. Mas não vamos confundir, né, a adoção de tecnologia com complexidade. A adoção de tecnologia correta, ele vai fazer o contrário, ele vai tirar a complexidade da sua operação. A gente vai trazer ferramentas para deixar o seu dia a dia um pouco mais previsível, um pouco mais fluido, ela acaba ajudando você a entregar aquilo que você já entrega hoje, com mais qualidade, muitas vezes, mais velocidade e mais precisão. Essa é a nossa missão, quando a gente olha os escritórios que estão chegando agora e estão querendo realmente fazer uma mudança de tecnologia. E é muito gozar, porque assim, o IA é um negócio que você vê em qualquer lugar agora, né? Você Sim, todo mundo, nossa senhora. Qualquer evento, feira, todo mundo fala que tem IA, que está fazendo, que está acontecendo e tal. E de verdade, Gabriel, não quer ser assim. Mas a gente vê muita gente falando que faz e muito pouco sendo entregue, tá? E aí é comum o escritório fala assim, pô, Manino, putz, eu preciso de vocês, porque eu preciso ter IA. Eu acho que é ter IA? Quero, pô, legal. Mas para que você quer o IA, né? Isso. O que você quer atender com a IA, né? Qual que é a finalidade? Aí eles falam, não, peraí, você quer me dizer para que eu preciso? Não é a gente que vai dizer que você precisa. A gente tem que entender. Pode ser, sim, que a IA vai te ajudar em alguma coisa. A gente tem a IA para fazer muita coisa hoje em dia, já rodando de verdade, né? Mas eu preciso entender primeiro quais são os seus problemas. O que você quer atender, né? É engraçado isso, cara, isso que eu sempre brinco com a galera, mais ou menos como se chegasse lá no ano que surgiu o pacote Office e falasse, olha, eu quero ter o Excel. Para quê? Não sei, eu quero ter. Mais ou menos. Tudo bem, a gente está vivendo uma tecnologia, um momento revolucionário aí, com toda certeza. A gente mudou o nosso jeito de agir por conta disso. Mudou. Concordo plenamente, mas daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, talvez venha uma outra coisa que a gente não está vendo. Sim. Obviamente que eu posso estar redondamente enganado, mas estou falando bem, vai estar, a gente está inserindo, é verdade, ajuda muito, mas você tem que entender para quê, você tem que entender onde que você está repetindo, de repente você faz um trabalho que, na verdade, não vai precisar da IA, você vai usar para algumas coisas pontuais ali que vai agilizar, difícil você ter alguma coisa que você não vai usar. Mas, por exemplo, o jogador de futebol ali dentro do jogo não vai precisar da IA, entendeu? Eu acho, né, por enquanto. De repente eu posso estar totalmente errado, já tem alguma IoT ali, né? Como é que foi o desempenho dele, pode ajudar, né? Aí beleza, mas dentro de chutar a bola, não, mas não tem muita saída. Vai ter que treinar. Então, péssimo exemplo, porque eu não manjo nada de futebol. Mas cara, mas a IA, por exemplo, para mim, é um negócio, quando o pessoal vai com essa pergunta, quer dizer, para mim a IA é o seguinte, assim, bem sucinto. A IA, para mim, veio para ficar, não é uma modinha, não é um hype, um negócio que vai vir, vai morrer amanhã, vai sumir. Ela veio para ficar, mas ela veio muito mais num papel de assistente jurídico, ali, ajudando as pessoas a melhorar o trabalho delas, tá? Do que tirar emprego. Não, isso não tem nada a ver. Acho que o talento humano nunca vai ser substituído por uma IA. O que vai mudar da IA também é o negócio que tinha aquelas fábricas de linguiça que o pessoal brincava, que era lá, ficava tudo mecanizado. Aí é verdade, vai mudar. Mas aí é o trabalho que, na verdade, não é um trabalho intelectual, é um trabalho mecânico, né? Você está copiando e colando. Exatamente isso. O que é repetitivo, você consegue melhorar. E aí, para mim, o que eu até brinco que eu chamo de IA de inteligência ampliada, tá? Que legal. Muito mais do que uma inteligência artificial, para mim, é a inteligência sua ampliada. Você vai conseguir atingir novos patamares numa velocidade, numa qualidade maior do que você faz hoje em dia sem o uso dela. Para mim é isso. Não, faz total sentido, Carlos. Carlos, eu adorei a conversa aqui. Eu queria agradecer a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, conhecer mais sobre a TOTVS Juritis. O espaço é seu. Vamos lá. No LinkedIn é Carlos Manino, né?
Se você quiser me procurar nas redes sociais, Instagram, ou as redes sociais, é Semanino. E pode me procurar ali na TOTUS, no semanino@totus.com.br. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para você. Foi um prazer. Fico aqui à disposição para uma próxima conversa. Com certeza, Carlos, eu adorei o papo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá! BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.